Obrigado, Renata. Olha, fico lisonjeado, muito honrado, agradecido a vocês aí. Eu sei que organizar um evento e trazer vocês aqui para dentro da minha sala, poder me deixar entrar na sala de vocês, obrigado. Isso é bacana, um novo mundo. Começou rapidinho, a gente está tendo que aprender ele rápido, né? Mas eu fico extremamente honrado de poder ajudar, poder conversar, compartilhar um pouco do que eu sei, da experiência variada que eu tive na vida e falar de um assunto que é um assunto, para mim, especialmente agora, no momento como esse, ele é bicudo, né? Ele é meio fora a orelha parece que não quer escutar quando a gente fala de mercado e dinheiro e todo mundo sofrendo e um monte de problema no mundo e a gente falando de mercado como se a gente fosse puros capitalistas, né? Mas, na verdade, eu refleti bastante sobre isso. Eu tenho trabalhado com esse assunto há muitos anos. Comecei lá na faculdade, em 80, quando fazia Exalc, estudar essa questão de clima e mecanismos aí econômicos e tal. E tive uma oportunidade muito grande. E eu achei que valeria muito a pena fazer uma pequena retrospectiva, dividir aqui o meu fiz um roteiro que depois eu disponibilizo para vocês aí, ele está meio rascunhado assim, então se tiver alguma incongruência no texto, por favor, me perdoem, mas eu fiquei até tarde da noite elaborando algumas coisas aqui. Mas eu achei que valeria a pena, especialmente pela questão do Covid, do coronavírus aí na nossa mesa, fazer essa retrospectiva, porque eu não vou aqui falar de questões de saúde ou de vírus ou nada disso, mas como que mudança climática e como que o mercado os mecanismos de mercado surgiram e qual a importância disso agora, né? Então, em primeiro lugar, na década de 70, já aí 30 anos depois da Segunda Guerra, a gente tem uma situação no planeta onde já tinha uma certa estabilidade, né? Eu já estava aí com os meus 12, 13 anos, já entendendo um pouquinho o quintal, um pouco além do quintal da minha casa, e, de fato, a gente sabe que naquela época os países já estavam se organizando um pouco mais, digamos assim, em grupos de interesses. Já tinha um começo de uma União Europeia sendo estudada, né? Já tinha alguns fragmentos de uma coisa que daí na década de 80, com a evolução do que a ONU, né, foi construída para ser, algumas outras áreas começaram a ser convergentes. A Organização da Mundial do Comércio, a OMC, começou a tratar de questões comerciais um pouco mais multilateralmente, e a gente viu entre 70 e 80 uma tendência de um multilateralismo sendo construído. Mas as questões ambientais e de sustentabilidade aí das questões sociais, elas ainda estavam muito áridas para serem construídas. E em 72 nós temos o primeiro grande evento em Estocolmo, que é o relatório Brundtland, que sinalizou definitivamente a questão ambiental para dentro do multilateralismo, que distorcidamente algumas pessoas confundem com globalismo nocivo, né? Mas, de fato, a humanidade estava batendo ombros, batendo cotovelos uns com os outros, e havia essa necessidade. Então, é muito importante que a gente olhe para esse momento, estude esse momento na década de 70, 80, por quê? Na década de 80, nós tivemos grandes adventos de informação e, principalmente, aquele famoso experimento do casal que cruzou da Califórnia para o Havaí, coletando amostras de ar, né? E chegaram até as ilhas de Mauna Loa, lá no Havaí, que era supostamente o lugar mais distante de uma civilização industrializante, né? E lá eles confirmaram que a atmosfera havia sido transformada do ponto de vista do teor dos gases de efeito estufa, principalmente o CO2. Aquilo criou digamos, uma preocupação, uma dificuldade, né, nos organismos internacionais, principalmente de meteorologia, porque os modelos preditivos de meteorológicos, eles sempre foram baseados nas informações pregressas do passado. E agora a gente estava com uma perspectiva de uma mudança estrutural na atmosfera muito grande.
você colocar 9, 10 gigatoneladas de CO2 ou gases de efeito estufa na atmosfera é um peso muito grande. O ar que nós respiramos hoje ele é completamente diferente do ar que os nossos bisavós falou, como a Luciana falou agora há pouco. Desde da última Grande Guerra, a quantidade de CO2 na atmosfera multiplicou aí por fatores quase que inacreditáveis. Procurem na internet uma animação de Nova York recebendo balões de 1 metro de... É uma animação, é um desenho animado, balões de 1 metro de CO2. Em uma semana, Nova York está completamente coberta. Isso não acontece porque o gás se dispersa, fica, né, então não asfixia ninguém. Mas há uma mudança estrutural na atmosfera que é reconhecida no final da década de 80 e que aí culmina, né, com a liderança da ONU para que em 92 nós tenhamos uma reunião, né, no Rio de Janeiro, que foi a Rio 92, a UNCED, né, e que eu tive o prazer de trabalhar para o Dr. Maurice Strong durante a Rio 92 e depois, para o resto da vida dele, eu sempre fiquei muito próximo, trabalhando com ele nos Estados Unidos, no Canadá, na China, enfim, e pude acompanhar toda essa evolução de como essas negociações se deram. E em 92, tanto a Convenção do Clima, depois tem a de Biodiversidade e de Desertificação, que saiu de 92, mas principalmente a do Clima, levou a uma nova reunião, que foi a reunião de 95 em Kyoto, né? E que acabou, 97, na verdade, que acabou gerando o Protocolo de Kyoto. E no Protocolo de Kyoto haviam ali os mecanismos de mercado e isso criou um certo desconforto, né? Estão mexendo com a natureza e estão transformando ela numa commodity, né? E eu acho que isso é um desvio de visão, mas, de fato, qual que foi a principal razão? Os mecanismos de comando e controle, especialmente os mecanismos de comando e controle de natureza internacional, eles são muito frágeis, isso porque a soberania das nações tem que ser respeitada. Mas isso é um paradoxo quando você olha para nações que são hegemônicas, né? Você tem uma tendência nos últimos séculos de que países se tornam imperialistas, né? Então, essa tendência da década de 70 e 80 para 90 cria o advento do que a gente chama de multilateralismo e que as convenções multilaterais da Rio 92 colocaram isso numa dimensão realmente concreta e o protocolo de Kyoto trouxe um mecanismo entre países que permitiu que o setor privado e também os setores públicos de cada país pudessem interagir numa meta de redução internacional. Pô, isso aí é completamente inovador e nós não tínhamos experiências. Então, quando chegou a reunião de Kyoto, né, eu lembro que eu tinha feito um trabalho na Costa Rica sobre florestas e crédito de carbono. Aquilo era uma coisa desconfortável para todo mundo, né? Comprar crédito lá na Costa Rica para evitar de você reduzir emissões na Europa. Ou seja, tinha uma série de coisas aí, mas isso evoluiu. Os mercados se organizaram, bolsas, países começaram a se regulamentar e nós criamos, através do Protocolo de Kyoto, uma experiência muito importante. Uma experiência que era só 5%, é um número tirado da cartola, ele não é uma coisa significativa, a gente sabe que nós precisamos reduzir aí 30%, 40%, até 50% das nossas emissões para atingir, olha isso agora que a gente está olhando para o coronavírus, o que ele está fazendo, né? Vamos ver, vamos chegar ali, né? Então, veja bem, quando a gente chega no protocolo de Kyoto e ele começa a ser um processo frustrante, porque você tem correntes contrárias, mas, ao mesmo tempo, você tem um setor interessado, o setor privado entende que ele tem condições de fazer alguma coisa diferente, então nós começamos a ter aí 10, 20 bilhões de dólares em transações em nível planetário, e chegamos até um número próximo de 100 bilhões, o preço do carbono começou a ser uma coisa, a Bolsa de Chicago criou um mecanismo, em 94, mais ou menos, os Estados Unidos já tinham abandonado a ideia de fazer parte de um acordo. Em 97, quando o Acordo de Kyoto é proposto, os Estados Unidos não aceitam participar. A gente entra na década, no milênio, aí, com os Estados Unidos criando novidades. A Bolsa de Chicago, grupos econômicos ligados à Bolsa de Chicago, criam a CCX, que era um outro mecanismo diferente de Kyoto, e isso trouxe depois
uma novidade justamente para a gente conseguir, né, aí por volta já de 2000, 2000 e pouco, o protocolo de Kyoto entra em vigor. Com isso, nós chegamos a um momento crucial. Eu sei que a Renata já está aparecendo aí, o meu tempo já está estourando, mas agora vem um ponto importante. Os mercados se frustraram, né? Os mercados, os preços que chegaram lá quase $20, hoje eles estão aí abaixo de $5 a tonelada, as pessoas não se encontraram, e eu acho que a grande reflexão do exercício do mercado são, para mim, algumas conclusões muito básicas, né? Primeiro, que existem mecanismos viáveis que podem trazer uma solução interessante. Segundo, o exercício, o aprendizado e o conhecimento que esses últimos 10, 20 anos geraram, ou gerou, né? Eles precisam ser colocados em perspectiva. E eu acho que agora, para terminar realmente o pensamento, né? Essa situação onde o planeta para e a gente olha, né, na cara do dragão e fala assim, como que a gente vai suprir? A crise climática que é prometida, que é uma projeção, que é uma suposição e uma hipótese, ela tem nela uma situação que pode ser muitas vezes pior do que uma pandemia como essa do Covid. Então, eu acho que a gente está diante de uma grande oportunidade de reflexão. Os mecanismos de mercado, eles são a forma a linguagem com que os seres humanos se relacionam. A gente precisa corrigir muita distorção. Então, eu deixo aqui, Renata e todos os ouvintes aí, eu deixo aqui essa reflexão. A gente não pode, né, tornar os mecanismos de mercado um monstro. A gente precisa entender, trazer eles para dentro do nosso dia a dia e entender como que, tanto como indivíduo, como as nossas instituições públicas e privadas, como que nós vamos usar desses mecanismos, porque nós temos uma dificuldade internacional muito grande de atuação, e eu acho que a gente gera aqui uma grande oportunidade que está diante de nós. Eu, como falei, fiz um pequeno paper sobre isso, vou disponibilizar para vocês aí, e quem quiser continuar a discussão, numa outra oportunidade, eu estou à sua disposição, Renata, e equipe do Climate Reality. Muito obrigado, viu?